Vamos embora. Então, o que é que a primeira coisa que acontece, que vocês costumam fazer, né? Simone Albuquerque, criança com quadro de bronquite asmático, a gente vai falar aqui, tá certo, Simone? Minha xará. Vamos lá. Então, a primeira coisa, gente, é o quê? Você ainda não sabe que você precisa controlar a asma. Por que eu estou dizendo isso? Eu recebo, gente, direto, sabe? Assim, se não todo dia, pessoas dizendo: doutora, a asma do meu filho é grave. Doutora, a asma do meu filho, a minha asma não é difícil controle. Então, gente, esse termo, asma grave, a gente usa em situações especiais. Como assim? Quando a gente faz o tratamento para asma, para o controle da asma, a gente vai subindo nas escadinhas, né? Quando a gente vai subindo na escadinha, então a gente vai ou adicionando medicações ou aumentando dose de medicações. À medida que chega num certo momento, certo? São mais ou menos uns 5 degrauzinhos lá, que a gente vai subindo, à medida que a gente percebe que a pessoa não está conseguindo controlar a asma. Porém, antes da gente adicionar medicações, antes da gente aumentar medicações, a gente precisa avaliar uma série de coisas, desde o diagnóstico se está correto, se a pessoa está fazendo medicação conforme prescrita pelo médico. Ontem mesmo, nesses stories aí que tiveram nesses dias, eu até coloquei para vocês responderem, né? Que realmente assim, não é só usar do jeito que está achando que é certo. Então tem que usar conforme a prescrição. Tem que saber se a bombinha está sendo feita da forma correta. Então, assim, não é usar bombinha de qualquer forma. Existe um jeito certo, um passo a passo certo, que precisa ser visto e a gente precisa entender. Então, tem toda uma série de coisas que a gente precisa investigar e avaliar antes de ir subindo essa escadinha da asma, tá certo? E quando a gente diz que a asma é uma asma grave, é aquela que a gente diz que a gente já tentou de tudo e ela não está controlando. É mais ou menos por aí. E o que é que acontece? Eu vejo demais as pessoas dizendo, chega para mim demais dizendo assim, doutora, a asma do meu filho é grave. Aí eu já vou perguntando, mas ele está usando o que de medicação? E quando eu pergunto, às vezes está fazendo uso de Aerolim, às vezes está fazendo a medicação somente durante quando o paciente tem crise. Então a gente jamais pode considerar que está sendo feito o tratamento correto, né? Então a gente não pode dizer asma grave não é uma asma que não está sendo tratada corretamente, gente. É a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, tá certo? Então eu vou contar uma historinha para vocês. Semana passada eu contei a de Chapeuzinho Vermelho e hoje eu vou contar a de Alice no País das Maravilhas, né? Alice, ela tá indo por um caminho e ela encontra um gato. No meio do caminho ela encontra um gato. E aí ela pergunta para o gato. O que é que ela pergunta? Ela diz assim, qual caminho eu devo seguir? Né? Boa noite, Nath! Coisa boa ter você aqui. Então, qual caminho, Alice pergunta para o gato, qual caminho que eu devo escolher? Aí o gato pergunta, depende, para onde você quer ir? Aí ela, não importa. Então, se você não sabe, o que é que o gato responde? Se você não sabe para onde você vai, então qualquer caminho dá no mesmo. Então, isso a gente fala aqui, o que é que isso tem a ver com a asma? Se você não sabe da importância de controlar a asma para ter qualidade de vida, se você não sabe da importância de controlar a asma para mudar a vida do seu filho, então qualquer caminho serve. Que caminho? Então, injeção, bombinha, xarope, comprimido, qualquer coisa serve, né? Porque a primeira coisa é realmente entender que você precisa controlar a asma. Então, a partir do momento que você entender que o seu foco, o seu objetivo para mudar toda essa bagunça que às vezes está acontecendo, que o seu objetivo é controlar a asma, então você vai entender que existe o caminho certo. Então, meu pai dizia, todo caminho chega à venda. Não, mas aqui nem todo caminho chega à venda, né? Então, tem esse ditado aí. Aqui nem todo caminho chega à venda. Então, assim, não é indo por qualquer caminho que você vai controlar a asma, não é indo por qualquer caminho que você vai mudar a sua vida ou a vida do seu filho. Então, existe um caminho. Então, assim, a primeira coisa, você precisa entender
Se você quer mudar de vida, você precisa entender. Boa noite, Cleisiane! Você quer mudar de vida, a primeira coisa é você entender que você quer ou não controlar a asma, certo? Então, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E é por isso que a gente traz para aqui. Então, bombinha, xarope, tudo isso, injeção, isso não vai controlar, tá? É como aquela história do vento, gente, também. Né? Se você não sabe para onde você quer ir, o vento vai te levar para qualquer direção. Então, é super importante que você entenda que para mudar a partir do princípio e para mudar a sua vida ou a vida do seu filho, é importante controlar a asma, tá certo? Vamos lá!